A comunicação sempre esteve presente nas relações humanas, desde os primórdios até os dias atuais, onde a comunicação possui um caráter muito mais imediato e de longo alcance, graças à telefonia e à internet. Mas apenas os seres humanos se comunicam? A resposta é não. A comunicação em outros animais também é muito importante para a transferência de informação, que ocorre entre um remetente, quem envia o sinal, e o receptor, quem recebe o sinal. No caminho entre o remetente e o receptor, o sinal pode ser afetado por ruídos, como um telefone sem fio. Mas essa informação, quando devidamente recebida, pode afetar o comportamento do receptor. Um bom exemplo disso é o caso de exibição de corte em camarões, onde um camarão receptor macho apresenta a resposta de pareamento sexual se o remetente for fêmea e de luta se for macho. Contudo, essa sinalização muitas vezes é ambígua e por isso a comunicação animal frequentemente envolve múltiplos sinais entregues simultaneamente em diferentes modalidades sensoriais. Na perspectiva do animal receptor, sinais concorrentes devem ser redundantes, aumentando a probabilidade da informação ser recebida, mesmo com ruídos. Sinais simultâneos também podem fornecer informações modificadas, o que é útil no caso de um único sinal ser utilizado em diferentes contextos. No caso do camarão, isso não é diferente. Camarões macho e fêmea enviam o mesmo sinal, a garra aberta. Sendo assim, o camarão receptor precisa analisar o sinal utilizando dois sistemas sensoriais, o estímulo visual e o químico. Esses sinais são integrados no sistema nervoso e geram uma resposta de luta ou pareamento sexual. Mas como funcionam os sistemas sensoriais do camarão? Os estímulos visuais são captados pelos olhos do crustáceo, que são formados por unidades chamadas omatidia, cujos componentes englobam o aparato dióptrico, responsável pela focalização de luz, que inclui a córnea e o cone cristalino, e a camada receptora. As células receptoras, as quais iniciam a transdução de sinais luminosos em sinais nervosos, contêm pigmentos sensíveis às regiões verde a azul ou violeta a ultravioleta do espectro de luz, que são as cores do ambiente aquático. Há dois tipos de olhos compostos de crustáceo: os aposicionais e superposicionais. O primeiro tipo funciona como um medidor de radiação independente para sua respectiva região do campo visual. Esse design é bom para se obter uma boa resolução e geralmente é observado em animais ativos em ambientes iluminados. No segundo tipo, os superposicionais, a imagem formada por cada matidion é superposta no sistema nervoso. O camarão possui olhos superposicionais de reflexão, que possuem uma espécie de tapete de moléculas responsáveis por ricochetear a luz, de modo que exibem olhos brilhantes, análogos aos gatos. Esse tipo de visão é adaptada para ambientes com pouca luz, típico do comportamento de animais cujo habitat é em águas profundas. A ampla presença dos olhos superposicionais de reflexão nessa ordem indica que eles devem ter surgido cedo na evolução, e olhos aposicionais seriam mais recentes. Dado que os olhos dos camarões são aparentemente adaptados para terem uma boa absorção de luz, mas não necessariamente para uma boa resolução de imagem, faz sentido que sejam suficientes para captar sinais simples de mudança de tamanho de objetos, como as garras abertas ou fechadas, ou detectar o tamanho de outro indivíduo. Por exemplo, as fêmeas maiores tendem a carregar mais ovos. Já a quimiorrecepção nos crustáceos ocorre através de órgãos sensoriais cuticulares chamados sensilas, espalhados por todas as partes do corpo, principalmente na primeira antena, na segunda antena, pernas e boca. As sensilas quimiorreceptivas dos crustáceos são divididas em sensila bimodal e a estetáquis. A sensila bimodal compreende alguns mecano- e quimiorreceptores e ocorre em todos os apêndices. As aestetáquis
são inervadas por 40 a 500 neurônios receptores olfativos e ocorrem exclusivamente no flagelo externo antenular. Os dois tipos de receptores respondem principalmente a pequenas moléculas solúveis em água, como aminoácidos. A dicotomia entre as sensilas é refletida na organização das vias do sistema nervoso central. Os inputs sensoriais são processados no sistema nervoso dos crustáceos, que consiste em 3 gânglios pareados: o protocérebrum, que recebe input dos olhos, o deutocérebrum, que recebe input das antênulas, e o tritocérebrum, que recebe input da segunda antena e da cabeça. Mas a pergunta que fica é: tudo isso tem uma aplicação? O estudo do sistema nervoso do camarão está sendo utilizado também em pesquisas para entender como se dá a formação de novos neurônios em indivíduos adultos. A vantagem é que em um sistema mais simples, como os dos crustáceos, é possível isolar um nicho da diferenciação celular, ou seja, o local onde uma célula-tronco se transforma em uma célula nervosa, o que permite analisar separadamente todas as etapas do processo. Isso pode ajudar a elucidar como o fenômeno ocorre em animais mais desenvolvidos, inclusive no ser humano. Esta pode ser uma etapa para, no futuro, conseguirmos propor mecanismos ou substâncias que estimulem a criação de novas células do sistema nervoso, o que seria um avanço para as terapias de doenças ou acidentes cerebrais, como o AVE, acidente vascular encefálico, nos quais há significativa perda de massa neural.